Olá, maravilhosas e maravilhosos. Eu queria primeiro agradecer os quase 300 inscritos do canal em tão pouco tempo e dizer que se você gostar desse conteúdo, você que está me assistindo agora, se te agradar as coisas que eu vou discutir por aqui, segue, ativa as notificações, o tal do sininho, certo? Se não gostar também, dá o dislike, porque gera engajamento e é isso que importa. Quando eu criei o canal, foi muito no sentido de compartilhar conhecimento e trazer um ensino não tradicional da história e dos conteúdos interdisciplinares que eu vou discutir por aqui. Hoje não é diferente. Como vocês sabem, dia 19 de abril, dia do índio, e gostaria de dizer que, infelizmente, não há o que comemorar. Muitos foram os eventos da história nos quais a gente consegue constatar uma violência muito forte contra os povos indígenas, uma segregação socioespacial e uma série de delitos, crimes e desumanidades cometidas contra esses povos, e é sobre isso que eu venho falar hoje. Você provavelmente já deve ter ouvido falar no campo de concentração de Auschwitz, né, de uso e atividade dos nazistas no período entre guerras e durante também a Segunda Guerra Mundial. E dificilmente a gente vai encontrar nos debates brasileiros pessoas que saibam sobre o campo de concentração que existiu aqui no Brasil. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, porque foi um lugar utilizado para violentar, massacrar e criminalizar povos indígenas. Ocorreu durante o período da ditadura militar e se chama Reformatório Krenak. O Reformatório Krenak, então, surge no período da ditadura militar, e eu me lembro muito de quando eu fui para o Memorial da Resistência, lá em São Paulo, e que tinha uma frase muito impactante na frente do museu, que dizia que enquanto lembramos, tudo é possível. E resgatar a memória desse centro, dessa ferida à história indígena, é muito importante no dia de hoje, para que nós entendamos que os problemas dessas pessoas, eles são seculares, eles são muito fortes e o pior, eles não foram solucionados, eles não foram reparados. Então, esse reformatório, ele começa a ser pensado ainda pelo SPI, que era o Serviço de Proteção aos Indígenas, no ano de 1967, pouco tempo depois que a ditadura tinha sido instalada, em 1964. Mas ele só vem ser fundado propriamente em 1969, quando, em 67, a FUNAI substitui o SPI, ela começa a gestar melhor essa ideia, e em 69, ano seguinte ao AI-5, esse centro ele é fundado, com a ideia posta de reeducar índios, quando na verdade aquele lugar passou a funcionar como um centro de tortura, prisões ostensivas e graves violações aos direitos dos povos indígenas, aos direitos humanos dos povos indígenas, como está registrado na Comissão Nacional da Verdade. Essa fundação é liderada então pelo capitão da PM, de Minas Gerais, Manuel Pinheiro, e vai exercer um poder sobre aproximadamente 23, na verdade vai aprisionar indígenas de aproximadamente 23 etnias diferentes. Então, se expandiu muito. A gente vai ter, na ditadura militar em si, milhares de índios mortos especificamente, e eu me lembro, inclusive, do relato de um rapaz, membro das tribos Krenak, que falou, que participou de uma celebração dos 30 anos da anistia no Brasil, e os direitos indígenas, eles não foram evidenciados, a reparação dos direitos indígenas ela não foi sequer mencionada. E o tipo de atitude que acontecia dentro do reformatório era altamente degradante, era altamente violento, era trucidante mesmo em relação à cultura, em relação à existência daquelas pessoas na comunidade, num país que um dia foi completamente seu. Se nós pararmos para pensar nas violências cometidas contra os povos indígenas, o Reformatório Krenak é mais uma delas. Estava vendo programas de televisão nesse domingo e a discussão, por exemplo, sobre mineração, sobre invasão de terras indígenas, sobre uma necessidade urgente de demarcação que não acontece, ela tem sido sistematicamente negligenciada, inclusive pelos atuais governos. E é importante pensar nessas perspectivas de uma forma mais pertencente.
O que é que faz, por exemplo, que nós brasileiros tenhamos total conhecimento sobre o que é que acontece numa ditadura ou num sistema tirano alemão e não saibamos o que houve de fato com a nossa sociedade, com as pessoas que compõem a nossa comunidade nacional? Então são questionamentos importantes a serem feitos no dia de hoje em que se comemora, né, em que celebra o Dia do Índio. E ainda sobre esse pano de fundo, dentro do reformatório, não era apenas a tortura, que por si só já é uma atitude suficientemente grotesca, vil e cruel, mas trabalhos forçados também aconteciam, a criação de uma guarda com os próprios indígenas para violentarem outros indígenas, treinada pela polícia militar, também era algo altamente presente. Então, quando a Comissão Nacional da Verdade ela começa a pensar sobre isso, é justamente para trazer prerrogativas de pensarmos o que pode ser feito para, de alguma forma, minimizar, de alguma forma tentar ajudar a cicatrizar essa ferida que ainda é tão aberta e machucada toda vez que o direito indígena ele é desrespeitado pela nossa sociedade. Toda vez em que a gente diz, por exemplo, que não tem índio no Brasil, toda vez em que a gente diz, por exemplo, que os índios são povos aculturados, toda vez que as universidades e os cursos de história não colocam, por exemplo, a disciplina de história indígena como obrigatória na grade curricular, e se um aluno ele quiser saber mais sobre isso, ele precisa pagar uma disciplina optativa, como foi o meu caso. Inclusive, agradeço muito ao meu professor Lígio por ter me trazido essas histórias que eu compartilho com vocês aqui hoje. Você deve estar se perguntando como a FUNAI, que deveria proteger os povos indígenas, foi tão cruel a esse ponto. E eu respondo de uma forma muito simples. A FUNAI ela é um órgão vinculado ao governo. Parem para pensar, por exemplo, em quem está comandando a FUNAI hoje e em quem poderia e deveria estar comandando. Um grande nome colocado pelo Relatório Nacional da Comissão da Verdade foi o general Oscar Jerônimo de Mello. Esse cara ele foi presidente da FUNAI de 70 a 74 e esteve à frente das ações que aconteciam dentro do reformatório Krenak. Esse Oscar Jerônimo, ele antes de liderar o reformatório Krenak, antes de ir para a FUNAI, ele estava no DSI, o Departamento de Segurança Indígena, que era ligado ao Serviço de Informações de Inteligência da ditadura militar naquele momento da história. Quando ele sai da FUNAI, ele vai ser agraciado com a mineradora Itapiranga, explorando, utilizando as terras indígenas para captar ouro, buscar ouro e tudo mais. Então, assim, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Historicamente, existe essa sensação de direito sobre o que é dos índios, sobre o direito de uma terra que não é nossa, que não era do europeu, mas que foi tomada, que foi roubada, que foi cerceada. O que dói nessa situação especificamente é que não é só a terra roubada, que a gente está falando o tempo todo nesse vídeo, mas a dignidade, a vida. Muitos índios foram desaparecidos, foram milhares. Eu já vi alguns números, por exemplo, como por exemplo 8 mil indígenas, mas eu particularmente não gosto nem de precisar porque muitos desapareceram e a gente não sabe exatamente quantas pessoas foram perdidas para tanta crueldade, para tanta agressividade de um interesse que é altamente colonizador ainda. Mesmo que estejamos vivendo uma república, a nossa mentalidade sobre os povos indígenas, ela ainda é colonizadora, ela ainda é segregacionista, ela ainda é reducionista em relação à sua cultura. Então, é importante pensar no que podemos fazer para ajudar, para melhorar, para pensar melhor os direitos humanos dos povos indígenas, como a Comissão Nacional da Verdade colocou enquanto obrigação social nossa enquanto cidadãos e cidadãs brasileiros. Pensando então no que pode ser feito, o próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade trouxe algumas perspectivas a serem realizadas pelos governos, pelos órgãos federais, estaduais, como por exemplo a desintrusão dos povos invasores das terras indígenas, a demarcação de terras, demarcação já, isso é uma necessidade urgente. Além disso, a reparação que sofreram com isso, que tiveram parentes desaparecidos com isso, a abertura de processos jurídicos, até serviço de saúde. Esse relatório ele prevê a ser pensado, a ser direcionado aos povos indígenas especificamente falando. Então, pensando nas referências e fontes que eu tive acesso quando eu comecei a estudar sobre isso, tem muitas imagens cruéis, como por exemplo a foto de formatura da Guarda Rural Indígena em 1970,
com índios sendo levados no pau de arara, que era o instrumento de tortura mais comum e famoso naquela época. Olhar para essas imagens é duro, mas é extremamente necessário. Então, para além dos pedidos, das necessidades colocadas pela Comissão Nacional da Verdade em si, eu faço um apelo aos meus colegas professores de História, que a gente trabalhe uma história em sala de aula que seja diferente do que o livro didático ele nos obriga a fazer. Que seja uma história que se vincule por meio de outras fontes. A você que é meu aluno ou que está me conhecendo por meio do canal, eu vou deixar algumas referências, alguns links na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso a um pouco mais sobre essa história, para que a gente desenvolva o sentimento de consciência social e entenda que nossos problemas de desigualdade, nossos problemas de desrespeito a culturas, de etnocentrismo, eles só vão ser resolvidos quando nós conseguirmos, de fato, exercer a justiça de transição que as autoridades elas teimam em não colocar em prática. O grupo que foi previsto na Comissão Nacional da Verdade a ser criada dentro do Ministério da Justiça para sanar esses problemas, ele não foi criado até hoje. As terras indígenas, elas estão com mineradores até hoje. Então, no que é que nós estamos conseguindo nos diferenciar, de fato, dos ditadores que tomaram o poder de 64 a 85? Precisamos reescrever essa história. E não é para hoje, não. É para ontem. Então, Dia do Índio, infelizmente, ainda está longe de ser um dia a ser comemorado.